Olá, seja bem-vindo ao canal Pra Vencer. Eu sou o professor Alexandre Lima e neste vídeo estarei resolvendo a parte 3 da resolução da prova de Física da Escola de Especialistas de Aeronáutica 2019.1, tá? Então, como eram 24 questões, eu dividi em 3 módulos, cada um com 6 questões. E este é o terceiro módulo. Caso você esteja começando por esse, dá uma procurada aqui no canal Pra Vencer que você vai ver que tem a primeira parte. E comece por lá, ok? Pela questão número 1. Bom, então no nosso terceiro módulo iniciaremos na questão número 13. Diz o seguinte: no estudo da estática, para que um ponto material esteja em equilíbrio, é necessário e suficiente que a resultante das forças exercidas sobre ele seja nula, a soma dos momentos das forças exercidas sobre ele seja nula, a resultante das forças exercidas sobre ele seja maior que a sua força peso, a resultante das forças exercidas sobre ele seja menor que a sua força peso. Bom, o que a gente precisa saber, né, para poder resolver essa questão? A gente precisa conhecer um pouco sobre esse cara aqui, Isaac Newton, né? Newton estabeleceu 3 leis que são fundamentais para a física, né? Muito importantes. E dentre elas, eu vou citar aqui a primeira lei, que é a chamada lei da inércia, né? A primeira lei de Newton, lei da inércia. O que diz a lei da inércia? Inércia, inclusive, que é uma das propriedades gerais da matéria, né? Lá na química a gente aprende as propriedades gerais, as propriedades específicas, né? A inércia é uma propriedade geral, ok? O que diz a primeira lei ou lei da inércia? Todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ok? Então, todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Esta é a nossa primeira lei de Newton, tá? Bom, e é justamente isso que nos leva a resolver essa questão. Porque aqui ele está falando o seguinte, né? No estudo da estática, para que um ponto material esteja em equilíbrio. Quando que um corpo está em equilíbrio? Nessas duas situações da lei da inércia, né? Um corpo está em equilíbrio ou quando ele está em repouso, ou quando ele está em movimento retilíneo uniforme. E as condições para que haja esse equilíbrio, quais são? É a seguinte, ó, a força resultante tem que ser nula. Isto é, o somatório de todas as forças que estão atuando sobre aquele corpo deve ser nulo, ok? Então, o meu gabarito aqui é bem simples, né, de marcar, que é a nossa letra A. A resultante das forças exercidas sobre ele seja nula, ok? Então essa é a nossa condição de equilíbrio estático. Uma questãozinha bem tranquila, ok? Vamos para a próxima questão, questão número 14. A superfície de um líquido em repouso em um recipiente é sempre plana e horizontal. Pensa o seguinte, você tem um copo d'água ali, né? A água ali, né? A água está em repouso, né? Ele fala aqui, né? Dentro de um recipiente, beleza? Aquela superfície ali, ela é sempre horizontal. É disso que ele está falando nessa questão. Ah, ok. Mas ele continua assim, né? A superfície é sempre plana e horizontal, pois todos os seus pontos suportam a mesma pressão. Com base nessa afirmação, responda qual lei descreve esse fenômeno físico. Lei de Pascal, lei de Stevens, lei de Torricelli e lei de Arquimedes. Professor, eu não lembro de nenhuma dessas 4 leis. Ok, sem problema nenhum. Vamos fazer uma revisão dessas 4 leis? Porque aqui não é só resolução, aqui nós temos mini revisão. Ok? Belezinha? Vamos lá? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas para que você lembre disso. Tá? Então vamos lá, vamos começar aqui a falar sobre o princípio de Pascal. Veja que lá ele fala a lei de Pascal, eu estou chamando aqui de princípio de Pascal, não tem problema nenhum. Princípio de Pascal, ele diz o seguinte: quando aplicamos uma força a um líquido, a pressão causada se distribui integralmente e igualmente em todas as direções. O que isso quer dizer, professor? Lembra da famosa prensa hidráulica, elevador hidráulico, alguma coisa desse tipo? O que acontece, né? Quando eu aplico uma força, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, um tubo, né? Nesse formato de U, ok? Onde aqui eu tenho um diâmetro menor do que aqui, né? Só para exemplificar aqui. E aí eu estou aplicando uma força aqui, né? Essa força vai me gerar uma pressão,
Por quê? O que é a pressão? Como é que é a fórmula da pressão? Pressão é força sobre área. Então, se eu estou aplicando uma força aqui numa determinada área, eu estou gerando uma pressão. Essa pressão, ela se distribui integralmente e igualmente em todas as direções e sentidos. Então, a pressão de entrada é igual à pressão de saída. Só que aí, o que eu fiz aqui? Propositalmente, eu coloquei uma saída com diâmetro maior. Então, se a pressão de entrada é igual à pressão de saída e a fórmula da pressão é força sobre área, o que eu tenho? Que força 1 sobre área 1, que é justamente a pressão 1, vai ter que ser igual à pressão 2, que é o quê? Força 2 sobre área 2, ok? É isso que diz o nosso princípio de Pascal, Quando aplicamos uma força em um líquido, a pressão causada se distribui integralmente e igualmente em todas as direções e sentidos, ok? Então tem essa fórmulazinha aqui. Beleza? Esse é o nosso princípio de Pascal aí para refrescar a sua memória e relembrar. Vamos lembrar do outro? Princípio de Stevin. Vamos lá. A pressão absoluta num ponto de um líquido homogêneo e incompressível de densidade D e a profundidade H é igual à pressão atmosférica exercida igualmente sobre toda a superfície desse líquido mais a pressão efetiva. Tá, o que isso significa? Imagina o seguinte, aqui eu tenho um recipiente. Nesse recipiente, esse está vazio, mas vamos colocar ele com líquido aqui. Tá? Então, eu tenho um recipiente com um líquido. Se eu tenho, por exemplo, um objeto aqui no fundo desse recipiente, nesse ponto aqui, esse objeto está sofrendo influência de quem? Primeiramente, você percebe que acima desse objeto aqui existe uma coluna de água que está forçando esse objeto para baixo, ok? Está forçando, fazendo uma força para cá. Essa força exercida nessa determinada área, a gente chama de pressão, só que a gente chama de pressão do líquido, isto é, a nossa pressão hidrostática, que eu vou chamar de pH. Então, o que é a pressão hidrostática? É a pressão que esse líquido, essa coluna de líquido está oferecendo sobre este objeto. E a pressão hidrostática depende de quê? Depende de alguns fatores. Um dos fatores que influencia a pressão hidrostática é o tipo de líquido que eu tenho aqui dentro, Se eu tenho água, é uma coisa. Se eu tenho óleo, por exemplo, é outra coisa. Então, essa pressão hidrostática, ela depende da densidade do líquido, ok? Show de bola. Depende de mais o que também? Da aceleração da gravidade, Que a aceleração da gravidade está influenciando justamente nessa força para baixo. E a outra coisa que depende a pressão hidrostática é a quantidade de água que está aqui em cima dessa coluna, isto é, a altura da minha coluna de água. Tá? Então, pressão hidrostática é igual a dGH, densidade, gravidade e altura. Tá? Tudo isso aqui sendo multiplicado. Beleza, mas essa é a influência que esse líquido está oferecendo sobre este objeto que está aqui no fundo. Mas veja que esse recipiente aqui ele está aberto. Então, o que está acontecendo? Aqui acima desse recipiente existe uma outra coluna, não de líquido, mas uma coluna de ar, que também está oferecendo uma pressão aqui em cima. Só que essa pressão oferecida por esta coluna de ar, nós chamamos de pressão atmosférica. Ok? Então, o que está acontecendo? Vou chamar de PATM. Então, para eu calcular a pressão total que esse objeto aqui no fundo desse recipiente está sofrendo, eu tenho que fazer o somatório da pressão hidrostática com a pressão atmosférica. Então, eu tenho que a minha pressão total é igual a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Professor, pode substituir esse dGH aqui no lugar do pH? Sim, sem problema nenhum. Pressão total igual a pressão atmosférica mais dGH. Ok? Esse é o nosso famoso princípio de Stevin. A pressão absoluta num ponto de um líquido homogêneo e incompressível de densidade D e a profundidade H é igual à pressão atmosférica exercida sobre toda a superfície desse líquido mais a pressão efetiva. Ok? Tranquilo? Agora veja bem que ele fala aqui que a pressão atmosférica ela é exercida igualmente sobre toda essa superfície. E isso é que faz essa superfície ficar plana. Tá? Então, já relembrando ali da nossa questão. Ah, beleza. Vamos falar aqui do experimento de Torricelli, que era a letra C, Vamos analisar aqui e relembrar o que é o experimento Torricelli. Torricelli fez um experimento
com o seguinte objetivo: medir a pressão atmosférica. Uma das grandes coisas que Torricelli fez, na verdade ele fez muita coisa importante para a física, mas foi conseguir medir a pressão atmosférica. Tá? E aí ele realizou um experimento. Como é que funcionou esse experimento? Bom, então ele tinha que entender primeiramente o que é a pressão atmosférica. Como é que isso funciona? Aqui nós temos o nosso planeta, planeta Terra. Ao redor desse planeta existe uma camada de ar, graças a Deus, é por isso que nós sobrevivemos aqui nele. Ah, beleza. Essa camada de ar é chamada de atmosfera. Ela tem aproximadamente 12 quilômetros de altura. Então nós temos 12 quilômetros de massa de ar ao redor do planeta Terra. Entendi. Esse ar ele oferece um peso sobre todos os corpos que estão aqui na Terra. Por exemplo, imagina que você esteja aqui no planeta. Poxa, professor, mas o bonequinho aí é quase do tamanho do planeta? Sim, sem problema nenhum. Só para a gente entender melhor. Então eu tenho aqui, um bonequinho, ele está observando o céu. Ok. Só que acima da cabeça dele existe uma coluna de ar. E essa coluna de ar está fazendo uma força na área da cabeça dele, ok? Está fazendo uma pressão que a gente chama de pressão atmosférica. E Torricelli queria medir com precisão essa pressão atmosférica. E aí ele fez esse experimento. Como é que é o experimento de Torricelli? Ele pegou uma quantidade de mercúrio, num tubo, e mergulhou essa quantidade de mercúrio num outro recipiente também contendo mercúrio. E aí tirou o dedinho dele daqui. Ok. O que ele sabia de antemão? Ele sabia que esse líquido aqui, que está no recipiente aqui, está sofrendo influência de quê? Da pressão atmosférica. E aí ele imaginou o seguinte: quando eu soltar aqui, o que vai acontecer? Será que esse líquido vai descer? Será que ele vai permanecer lá em cima? Isso iria depender da condição de equilíbrio, porque aqui eu também tenho uma pressão, dessa coluna que está vindo aqui para baixo, porque o mercúrio é um metal líquido bastante denso, Então, será o que vai acontecer? Será que ele vai descer? Será que ele vai permanecer, Isso vai depender dessa condição de equilíbrio, tá? E aí, quando ele soltou o dedinho daqui, ele percebeu que o mercúrio começou a descer. Se o mercúrio está descendo, isso quer dizer que essa pressão daqui, volta para o outro slide aqui, essa pressão está vencendo aquela ali, Porque esse líquido está descendo. Então quer dizer que essa pressão da coluna de mercúrio está sendo maior que a pressão atmosférica, Porque ele está fazendo isso. E aí, voltando para cá, ele começou a descer, só que quando chegou a 760 milímetros, o mercúrio parou de descer. Isto é, entrou em equilíbrio. E aí, o que ele deduziu? Que neste momento a pressão atmosférica era exatamente igual à pressão oferecida pela coluna de mercúrio. E aí a conclusão foi essa, que a pressão atmosférica equivale a 760 milímetros de mercúrio. Deu para entender? Então este foi o experimento importantíssimo de Torricelli para identificar a pressão, o valor, mensurar o valor da pressão atmosférica. Tá? Então, é isso. E aqui o nosso princípio de Arquimedes, que também era uma das opções, ok? Era a nossa última opção, a letra D. Como a gente está fazendo um resumo de tudo, o princípio de Arquimedes diz o seguinte, fala a respeito de uma força chamada empuxo, ok? Super, ultra, mega importante para as provas da EAR. Vira e mexe, isso cai na prova. Todo o corpo imerso em um fluido sofre a ação de uma força, empuxo, verticalmente para cima, então é sempre de baixo para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Você já percebeu, por exemplo, que quando você entra numa piscina você tem a sensação de estar mais leve, O que está acontecendo? É porque existe uma força de baixo para cima, que depende de quê? Da quantidade de água que você expulsou ao você entrar, ok? Ah, beleza, Porque dois corpos não ocupam ao mesmo tempo o mesmo espaço. Então, se você entra na piscina, a água que estava naquela posição é deslocada. E se aquela água possuía um peso, isso vai se reverter, vai se transformar em empuxo. Então, o empuxo, ele equivale ao peso da água que foi deslocada. É sempre uma força de baixo para cima. Se o seu peso real está de cima para baixo e o empuxo está de baixo para cima, isso me dá uma resultante que a gente chama de peso aparente. Beleza? Então, por exemplo, quando eu coloco um objeto, esse objeto tem uma densidade,
dentro de um fluido qualquer, que também tem uma outra densidade. Esse objeto ele desloca uma massa de fluido para lá, ok? E aí, por isso, ele recebe o empuxo de baixo para cima. É por isso, por exemplo, que os barcos flutuam, né? Por que o barco não afunda direto, né? Já que o barco, às vezes, é super, ultra, mega pesado, né? Por que ele não afunda? Porque ele desloca uma certa quantidade de água, não é isso? E essa certa quantidade de água possui um peso e isso vai provocar o meu empuxo, ok? Então, esse peso está para baixo, mas eu tenho uma força de baixo para cima, sempre de baixo para cima e na vertical. Vertical, de baixo para cima, que é o meu empuxo, fazendo, né, com que dê uma resultante aqui que me interesse, e aí esse barco não vai afundar. Ah, legal. Professor, como é que é a fórmula do empuxo? Tá aqui. O empuxo ele depende da densidade, ok? Dessa densidade do líquido, do volume de líquido que foi deslocado e também de quem? Da aceleração da gravidade, tá? Então o empuxo é igual a dvg. Ah, beleza. Então, voltando à nossa questão, depois do nosso mini resumo, né, ele diz o seguinte: a superfície de um líquido em repouso em um recipiente é sempre plana e horizontal, pois todos os seus pontos suportam a mesma pressão. Com base nessa afirmação, responda a qual lei descreve o fenômeno físico, né? Lembrou da lei? Lembra dessa aqui que eu falei ainda há pouco, ó, né? Que a superfície sofre o quê? Exatamente a mesma pressão em todos os pontos aqui, ó. Igualmente sobre toda a superfície desse líquido. O nosso princípio de Stevin. Então, meu gabarito aqui é a letra B. E aí, foi legal para você esse resumo? Tá tranquilo? Deu para dar uma recapitulada na matéria? É isso aí. Então, vamos para a nossa próxima questão. 15. Considere as seguintes afirmações a respeito de uma esfera homogênea e carregada em equilíbrios eletrostáticos. Então, eu tenho uma esfera. Essa esfera não está neutra, está carregada, ok? Ah, beleza, está em equilíbrio eletrostático. E aí ele me deu 4 itens aqui, né? E aí a respeito desses itens aqui, né, dessas afirmações, ele quer que eu diga se todas estão corretas, ou se tem somente uma correta, e assim por diante. O que a gente precisa fazer nessa questão? Analisar item a item. Vamos lá, com calma? Então, no primeiro item ele diz assim, ó: as cargas elétricas se distribuem pela superfície dessa esfera independentemente de seu sinal. Então, ali em cima ele está dizendo que ele tinha uma esfera que não estava neutra, estava carregada, continha cargas elétricas. Ele não especificou se essas cargas eram positivas ou negativas, sem problema nenhum. E então, aqui no item 8 está dizendo que essas cargas se distribuem pela superfície, independente do sinal. Vamos pensar um pouquinho? Imagina o seguinte, eu tenho uma esfera maciça, tá? Imagina uma esfera de aço, por exemplo, maciça, né? E essa esfera contém cargas elétricas, ela não está neutra, ela possui cargas ou positivas ou negativas. Vamos imaginar o caso das cargas sendo positivas? Você acha que as cargas positivas estarão concentradas, por exemplo, aqui no centro da esfera? O que você acha? Com certeza não. Por que não? Porque as cargas de mesmo sinal, elas sofrem repulsão. Uma, né, repele a outra. Então, cargas de mesmo sinal não tendem a ficar juntas, elas tendem a se espalhar o máximo possível. Então, elas não vão ficar concentradas aqui na região interna da esfera. Elas vão se espalhar. Mas será que elas se espalham para um lado só? Não. Já que elas sofrem essa repulsão, elas tendem a se espalhar uniformemente, né, pela parte externa. Percebeu? Com o objetivo de ficarem o mais afastadas possível. Então elas não vão ficar desse jeito, elas vão ficar assim, né? A gente forma uma superfície que a gente chama de superfície equipotencial, né? Ah, beleza. Então, inclusive o seguinte, aqui nessa região central não tem carga, ok? As cargas, elas, como elas querem se afastar, elas vão todas para a região externa. Se eu for medir a carga elétrica lá no centro, vai dar 0, ok? Por quê? Porque as cargas estão todas aqui na superfície externa. Então ele diz aqui, ó, as cargas elétricas se distribuem pela superfície da esfera independentemente de seu sinal. É verdade isso. Primeiro item é verdadeiro, ok? Se elas fossem negativas, também uma iria o quê? Repelir a outra e elas iriam também para a área externa.
Show de bola. Beleza, 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 beleza. Primeiro item, verdadeiro. Segundo item, na superfície dessa esfera, o campo elétrico é nulo. Na superfície que ele diz é a parte de fora. Será que o campo elétrico ali fora é nulo? Bom, com certeza não, porque se eu tenho a presença de cargas elétricas na superfície, eu também terei a presença de campo elétrico, ok? Inclusive o campo elétrico, né, o vetor campo elétrico, ele vai ser sempre perpendicular à superfície, né? Então aquelas linhazinhas ali, né, do vetor campo elétrico vão sair sempre perpendicularmente à minha superfície. Então ele está dizendo que na superfície o campo elétrico é nulo. Não, eu poderia afirmar que no interior o campo elétrico é nulo, porque se eu não tenho carga, o campo elétrico vai ser nulo no interior da esfera. Mas na parte de fora, não. Na parte de fora, as cargas estão concentradas ali, né? Então eu vou ter, sim, campo elétrico. Então o segundo item é falso. Entendeu? Terceiro item. Na superfície dessa esfera, o campo elétrico é normal. Quando ele fala normal, ele está falando assim, ó, perpendicular, tá? Então, na superfície da esfera, o campo elétrico é perpendicular à superfície e no seu interior ele é nulo. Sim, eu acabei de falar isso. Lembra que eu falei que no interior ele é nulo e na superfície os vetorizinhos saem perpendiculares? É isso que acontece. Inclusive, essa questão do campo elétrico ser nulo no interior, né, me remete a um experimento que é conhecido como gaiola de Faraday. Já viu isso aqui? Né? Então o rapaz está aqui dentro dessa gaiola, que é uma superfície metálica, está recebendo uma descarga elétrica e ele está lá dentro e não recebe nenhuma descarga. Por quê? Porque as cargas elétricas elas vão se concentrar na parte externa da gaiola e nunca na parte interna. Então esse rapaz aqui ele não vai receber nenhum choque, ok? Então isso aqui é a nossa famosa gaiola de Faraday, né? Um experimento super curioso, ok? Beleza. Então, item 3 está correto, verdade, tá? Na superfície dessa esfera, o campo elétrico é normal, é perpendicular e no interior ele é nulo. Show de bola. Uma outra observação curiosa é a seguinte: quando a gente está tratando da esfera, a esfera é um sólido regular, né? Bem regularzinho ali, bonitinho, show. Mas e se o sólido não for tão regular, ele for, por exemplo, pontiagudo? Será que as cargas vão se distribuir uniformemente por toda a superfície dele? Não. O que acontece? Quando eu tenho um sólido, por exemplo, que é pontiagudo, tem esse formato aqui, veja que eu coloquei algumas cargas positivas aqui, as cargas elas se concentram um pouco mais na região das pontas. Essa propriedade ela é conhecida como o poder das pontas. E é o que dá origem, né, ao formato que nós temos hoje do nosso para-raio. Por que um para-raios ele é pontiagudo? Né? Porque as cargas elas se concentram mais na ponta, né? Fazendo com que os raios sejam atraídos para lá, ok? Para que se descarreguem ali. Então esse é o princípio, né, do nosso para-raio, ok? O poder das pontas. Tá? Então se eu tenho, voltando aqui, né, um sólido que não é regular, né? Então as cargas elétricas elas se concentram mais nessa região pontiaguda. Ah, show de bola, professor, entendi. Então ele diz o seguinte aqui no item 4. Vamos para o item 4 agora, para a gente finalizar a nossa questão? A diferença de potencial elétrico entre dois pontos quaisquer da sua superfície, é nula. Então olha só, então eu tenho a minha esfera carregada aqui, ok? Eu já sei que aqui no interior não tem carga, não tem diferença de potencial. Aqui eu tenho cargas, né? Vou ter o meu campo elétrico, show de bola. Mas aqui ele está falando da diferença de potencial, a nossa DDP. Ele está dizendo que a DDP, a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer da superfície, por exemplo, a diferença de potencial desse ponto aqui para esse aqui, ele disse que é sempre nula. Isso é verdade. Porque como as cargas se distribuem uniformemente pela superfície da esfera, a gente forma o que eu já falei aqui nessa questão de uma superfície equipotencial. Se essa superfície ela é equipotencial, ela possui o mesmo potencial em todos os pontos, ok? Se ela possui o mesmo potencial em todos os pontos, a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer da superfície vai dar quanto? Zero. Vai ser nulo, ok? Então o meu quarto item aqui é verdadeiro. Show de bola, entendi. Então voltando aqui, qual é o nosso gabarito? Letra C. 1, 3 e 4 estão corretas. Beleza? Conseguiu entender essa questão?
Gostou do mini resumo? Tá tranquilo para você? Vamos avançar mais um pouquinho então? Questão 16. Um cilindro é dotado de um êmbolo... Aliás, volta tudo. Um cilindro dotado de um êmbolo contém aprisionado em seu interior 150 centímetros cúbicos de um gás ideal a temperatura controlada de 22 graus Celsius e a pressão de 2 Pascal. Considere que o êmbolo do cilindro pode ser movido por uma força externa, de modo que o gás seja comprimido a 1/3 do seu volume inicial, sem, contudo, variar a sua temperatura. Nessas condições, determine em Pascal a nova pressão a qual o gás estará submetido. O que a gente precisa lembrar disso aqui, da equação de Clepeion. Clepeion foi um estudioso da física, né, que fez um estudo aprofundado a respeito de 3 variáveis que influenciam, por exemplo, na mudança de estado físico de um corpo, que são a pressão, o volume e a temperatura. Né? E Clepeion desenvolveu esta fórmula aqui, que agora não vamos fazer essa demonstração, tá? Mas vamos fazer uma análise dessa fórmula de Clepeion. Então aqui quando ele coloca PV igual a nRT, esse P é a pressão, o V é o volume, o N é o número de mols, né? O R é uma constante e o T é a nossa temperatura, tá? Então o que ele percebeu? O seguinte, que pressão e volume são 2 grandezas inversamente proporcionais. Como assim, professor? Pressão e volume. Imagina o seguinte, eu tenho uma seringa aqui com uma determinada quantidade de ar, né? Então as moléculas de ar, em princípio, elas estão bastante afastadas, como aqui no nosso desenho, e aí eu coloquei o dedinho aqui e comecei a aplicar uma força. Quando eu começo a aplicar uma força nessa seringa, o que acontece? Aumento a pressão. A pressão está sendo aumentada. Estou aplicando uma força numa determinada área, estou aumentando a pressão. E o que acontece? Qual a relação da pressão com o volume? Vai acontecer isso aqui. Quando eu aumento essa pressão, o volume de gás ele diminui. Por quê? Porque as moléculas, afinal, têm um espaço menor agora para ficar. Então elas vão ficar mais próximas umas das outras. Ok? Então ele percebeu que quanto maior a pressão daqui, menor será o volume do gás. Então ele deduziu que pressão e volume eram inversamente proporcionais. 2 grandezas inversamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Então essa foi a primeira ideia, né, de Clepeion. E aí ele fez a análise também da pressão com relação à temperatura. Será que são diretas? Será que são inversamente proporcionais? Vou dar um exemplo simples aqui para você entender essa questão da relação de pressão com temperatura. Então tá aqui, a panela de pressão. Como é que é o funcionamento da panela de pressão, né? Geralmente os alimentos lá cozinham de maneira mais rápida, de maneira mais acelerada. Por quê? Por causa da pressão dentro da panela. Então o que acontece? Você coloca aqui um alimento, coloca, por exemplo, água, que é aqui o meu exemplo, né? E aí eu começo a aquecer. Essa água começa a entrar em ebulição, ok? Só que o vapor não tem para onde sair, porque essa panela ela é vedada hermeticamente. Então essa pressão começa a, o quê? Bater aqui em cima e voltar para cá, para baixo. Então está fazendo uma pressão sobre a própria água, porque ela não tem como sair. Uma parte dela até sai pela válvula de escape, né? Mas a maior parte está pressionando a água aqui para baixo. Conclusão, a água começa a entrar em ebulição a uma temperatura mais elevada. Porque se eu estou comprimindo as moléculas lá, né, e o que é ebulição? Nada mais é do que as moléculas estão passando para o estado de vapor e sendo liberadas, né? Se eu estou fazendo uma pressão, eu estou segurando essas moléculas ali. Então, a ideia é fazer com que a água ferva a uma temperatura mais elevada. Se a água ferve a uma temperatura mais elevada, o alimento ele vai cozinhar muito mais rapidamente. Percebeu? Então esse é o princípio da panela de pressão. O que eu estou fazendo aqui? Aumentando a pressão. Conclusão, a temperatura de ebulição também aumenta. Então eu digo que a pressão e a temperatura são 2 grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Da mesma maneira que se uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Entendi. Professor, e qual é a relação de volume com a temperatura? Vamos a mais um exemplo para a gente entender isso aqui. Então imagina o seguinte, eu tenho um balão, né? Aquele balãozão bonito, né? Que a gente vê muito na televisão aí. Balão de ar, né?
Como é que eles fazem para encher um balão? Eles aumentam a temperatura do ar. Quando aumenta a temperatura do ar, as moléculas de ar começam a se afastar, fazendo com que o balão fique cheio, ok? Então, quanto maior o valor da temperatura, maior o valor do volume. Quanto maior a temperatura, maior o volume. Conclusão, temperatura e volume são grandezas diretamente proporcionais. É por isso que Clepeion desenvolveu a fórmula desse jeito aqui. PV igual a nRT, ok? Onde esse nR aqui, né, tecnicamente, são constantes, tá? Porque o N, se você mantiver a mesma massa, né, ele vai ser constante também. Porque o que é o N? É a quantidade de mols, né? Lá da química, lembra lá da química? Número de mols? Como é que eu calculo o número de mols? É a massa dividido pela massa molar. Então, se você não mexe nessa massa, isso aqui vai ser constante. E o R também é a nossa constante. Então, bom, vamos lá. Se eu pegar esse T aqui que está multiplicando e passar lá para baixo, ele vai dividindo. Se isso aqui é constante, isso quer dizer que PV sobre T também será constante. Se será constante, o PVT inicial é igual ao PVT final. Então, daí saiu a nossa equação dos gases perfeitos. Né? Pressão inicial vezes volume inicial vezes temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final vezes temperatura final. Nossa famosa Povotop-Viti, né? Nossa formulazinha aqui, nossa equação dos gases perfeitos. Ok? Então essa é a ideia, tá? Então, mini resumo aí para você relembrar disso aqui. Então está ali, Povotop-Viti. Isso promove o que a gente chama de transformação, né? Então, a ideia disso tudo aqui é nós promovermos, por exemplo, transformações fazendo com que alguns deles variem ou não, né? Posso manter, por exemplo, uma dessas três variáveis, pressão, volume ou temperatura constante, e mexer nas outras, fazendo com que a transformação ocorra. Que transformação, por exemplo? Que transformação, professor? Por exemplo, uma mudança de estado físico, né? Algo saindo, por exemplo, do estado líquido e passando para o estado gasoso. Então eu vejo que eu mexendo nessas três variáveis, eu posso fazer com que isso ocorra de maneira mais rápida, né? Por exemplo. Posso manter alguma delas constante? Sim. Né? Eu posso manter qualquer uma das três, por exemplo, constante. Se eu mantiver, por exemplo, a temperatura constante, o que vai acontecer? Na minha equação, essa temperatura será cortada com essa. Então a minha equação ela fica mais reduzida, ela vai ficar P0 vezes V0 igual P1 vezes V1, o que a gente chama de transformação isotérmica. Então a isotérmica é quando a gente mantém a temperatura constante. Eu posso, ao invés de manter a temperatura constante, manter a pressão constante? Sim. Se eu mantiver a pressão constante, o nome dessa transformação será transformação isobárica. Se a pressão é constante, eu corto esse cara com esse. E aí a minha fórmula vai ficar V0 sobre T0 igual a V1 sobre T1. Está aqui. Eu posso, por outro lado, manter quem constante? O volume. Se eu mantiver o volume constante, o nome dessa transformação qual é? Transformação isocórica ou isovolumétrica. E aí, o que vai acontecer? Eu vou cortar o volume daqui com o volume daqui, a minha equação vai ficar P0 sobre V0, T0 é igual a P1 sobre T1. Tá? Então, eu posso ou mexer nas três, ou, por exemplo, eu posso manter uma delas constante. E aí mexer nas outras duas. E aí sim eu vou provocar uma transformação. Uma passagem, por exemplo, do estado líquido para o estado gasoso. Bom, é isso. Esse é o nosso resumo. Vamos voltar à nossa questão. Vamos coletar as informações e ver em que caso que isso se enquadra. Um cilindro dotado de um êmbolo contém aprisionado em seu interior 150 metros cúbicos de um gás. Ele acabou de me dar o volume inicial do gás, 150 metros cúbicos. Beleza, um gás ideal, a temperatura controlada de 22 graus Celsius. Temperatura inicial, 22 graus. E a pressão de 2 Pascal me deu a pressão inicial. Vamos ver o que ele fala da segunda parte? Considere que o êmbolo do cilindro pode ser movido por uma força externa, de modo que o gás esteja comprimido a 1/3 do volume inicial. Então o que ele fez? Ele comprimiu a 1/3 do volume inicial. Se o volume inicial era 150, 1/3 de 150 é 50. Okay? Então o volume final passou a ser de 50 centímetros cúbicos. 1/3 de 150. Beleza. Sem, contudo, variar a sua temperatura. Opa!
Se ele não variou a temperatura, ele fez aquela transformação chamada de isotérmica. Isso quer dizer que a temperatura permaneceu a mesma. De quanto? 22 graus. Inclusive, lá na nossa fórmula, o que a gente vai fazer? Vai cortar, né? Corta a temperatura de um com a de outro. Posso cortar aqui, professor? Pode. Corta logo aqui. Beleza, né? E aí, o que ele quer? Nessas condições, determine em Pascal a nova pressão. Então, ele quer a pressão final. Então, basta eu jogar naquela formulazinha reduzida que a gente já fez. Como é que é? P0V0 igual a P1V1, é só colocar. Os valores já estão nas mesmas unidades, né? Eu vou cortar isso aqui e a pressão eu vou ter em Pascal. Então, vai ficar, ó, P0, que vale 2, vezes o V0, que vale 150, é igual ao P1, que vale, é o que eu estou querendo calcular, vezes o V1, que vale 50 centímetros cúbicos. E aí ficou fácil, né? Só resolver essa equação bem simples aqui. Eu vou ter que 300 é igual a 50 P1, esse 50 vai para lá dividindo, eu vou ter que P1 é igual a 300 sobre 50, ok? Que vai dar quanto? 6. 6 Pascal, gabarito letra C, ok? Então foi uma questãozinha bem legal aí envolvendo aquela nossa equação geral dos gases perfeitos, dos gases ideais. Show de bola! Questão 17. Um garoto mexendo nos pertences de seu pai, que é um professor de física, encontra um papel quadriculado como a figura a seguir. Suponha que a figura faça referência a uma onda periódica, propagando-se da esquerda para a direita. Beleza, show de bola, tá aqui o nosso desenhozinho. Considerando que no eixo das abscissas... Professor, o que é eixo das abscissas? Lembra lá de funções? Esse eixo vertical é o eixo das ordenadas e o eixo horizontal é o eixo das abscissas. Tem que lembrar disso, tá? Então, eixo das abscissas está aqui, né? Esteja representando o tempo. Então ele está me dizendo que esse eixo aqui, meu amigo, olha para cá, isso aqui representa o tempo em segundos, ok? Que no eixo das ordenadas, que no caso é o vertical, esteja representada a amplitude da onda em metros. Então está aqui a minha amplitude em metros. Professor, o que é amplitude? Lembra lá de ondas? Amplitude é a distância desse eixo de propagação até, né, a crista da onda. Essa distância máxima aqui ela é chamada de amplitude. Show? Beleza. E aqui ele me deu tempo. Beleza, sem problema nenhum. Que o comprimento de onda seja de 8 metros. O que é comprimento de onda? O tamanho de um único ciclo completo. Como é que eu faço para medir o comprimento de onda? Eu posso pegar, por exemplo, a distância de uma crista a outra. Ele está me dizendo, a gente costuma representar pela letra lambda, né? Ele está me dizendo que esse comprimento de uma onda é de 8 metros. Beleza? E que cada quadrinho da escala da figura tem uma área numericamente igual a 1. Esses quadradinhos aqui, ó, né, tem área valendo 1, isto é, eles valem 1 por 1, cada quadradinho desse aqui. Ah, ok. E aí o que ele quer? A velocidade de propagação dessa onda em metros por segundo. Bom, como é que é a fórmula da velocidade da onda, professor? A fórmula da velocidade da onda, ela vem lá do nosso movimento uniforme, lá na cinemática. Você lembra do movimento uniforme? Aquela fórmula basicona de velocidade? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Lembra lá? Aqui ela é adaptada. Aqui a gente não chama de ΔS, a gente chama de lambda, que é o comprimento da onda, a distância, né, de uma crista a outra. Esse seria o nosso ΔS. E o nosso ΔT aqui é o que a gente chama de período. O que é o período? É o tempo necessário para que um ciclo se complete. Uma única onda inteira se complete. Tá? Aqui a gente não chama de ΔT, a gente chama de período, tá? Mas a fórmula é exatamente a mesma. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, que aqui é lambda, que é o comprimento de onda, sobre T, que é o período. E aí o que acontece? O lambda eu já tenho, né, que vale 8. Mas eu preciso achar o tempo de um ciclo completo, que é o nosso período. Aí, meu amigo, tem como calcular. Por quê? Porque esse aqui é o eixo do tempo. Se esse pedacinho aqui vale 1, basta eu calcular quantos pedacinhos eu tenho aqui. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu vou ter 8 segundos. Tá? Então, o meu tempo vale 8 segundos. Então, fica fácil, ok? Então, vai ficar assim. Velocidade é igual a lambda, que é o comprimento de onda, que vale 8, dividido pelo período, que é quanto? 8 também, tá? Aqui, coincidentemente, né, deu o mesmo valor, mas isso não é uma condição necessária, né, para esse tipo de questão.
Beleza. 8 dividido por 8, eu vou ter que a minha velocidade é de 1 metro por segundo. Gabarito letra B. Belezinha? Então uma questãozinha básica de ondas, né? Show de bola. Vamos à nossa última questão. Uma árvore de Natal de 50 centímetros de altura foi colocada sobre o eixo principal de um espelho côncavo. Então aqui ele está tratando de uma parte da física que a gente chama de ótica, né? Especificamente falando de espelhos esféricos. Show de bola. A uma distância de 25 centímetros de seu vértice. Sabendo-se que o espelho possui um raio de curvatura de 25 centímetros com relação à imagem formada, pode-se afirmar corretamente que... Vamos com calma, tá? Vamos lá. Primeiramente, o que você precisa entender, né? Que existem dois tipos de espelhos esféricos. Um que a gente chama de espelho côncavo e o outro que a gente chama de espelho convexo. O que são esses espelhos esféricos ou calotas esféricas? Imagina o seguinte, por exemplo, uma colher de feijão. Aquela colher bem bonita, né, de pegar feijão, bem polida, super polida, imagina. Ela possui duas superfícies refletoras, aquela superfície interna e a superfície externa. A superfície interna é como se fosse um espelho côncavo e a superfície externa é como se fosse um espelho convexo. Nessa questão aqui ele está tratando de um espelho côncavo, como se a superfície, né, fosse aquela superfície interna ali. Ah, tranquilo. Como é que a gente representa isso graficamente? Desse jeito aqui. Então aqui está o meu espelho, né? Ele possui esses elementos aqui. Quais são esses elementos aqui? Esse cara aqui é o que a gente chama de centro de curvatura, ok? O nosso centro de curvatura. Se ele é uma esfera, a esfera possui um centro. Esse centro é chamado de centro de curvatura. Esse eixo que passa pelo centro de curvatura, ele é chamado de eixo principal. Então o eixo principal é o eixo que contém o centro de curvatura. Ok. Esse eixo principal, que passa pelo centro de curvatura, chega ao espelho num ponto que a gente batizou de vértice do espelho. Então aqui nós temos o vértice do espelho. E esse cara aqui, ele é super importante. Já já eu vou falar um pouquinho mais sobre a importância desse cara aqui. Ele é chamado de foco, foco principal. O foco, ou distância focal, é justamente a metade do caminho entre o centro e o vértice. Isto é, ele vale metade desse cara aqui. A distância do centro ao vértice a gente chama de raio de curvatura, né? O raio do espelho. Então a distância focal é metade do raio. Por exemplo, se o raio de curvatura do espelho vale 10, a distância focal vale 5. Tá? Então o foco fica exatamente no meio do caminho ali entre o centro e o vértice. Bom, vamos coletar as informações do nosso problema? Então, primeiramente, ele fala o seguinte, que eu tenho uma árvore e essa árvore foi colocada a 25 centímetros do vértice do espelho, beleza? Sendo que o raio de curvatura do espelho também é de 25 centímetros. Bom, peraí. Se essa árvore foi colocada a 25 centímetros do espelho e esse espelho possui um raio de curvatura também de 25, conclusão, esta árvore foi colocada sobre o centro de curvatura. Show? Entendeu isso? Tranquilo. Belezinha, consegui entender. Então vamos anotar essa informação aqui. O raio de curvatura vale 25 centímetros. Show de bola, né? Ok. Ele me diz o seguinte, que a árvore ela tem 50 centímetros de altura. A árvore de Natal ela tem 50 centímetros. Eu já vou colocar aqui as letras que geralmente a gente usa lá na equação, né? Vou colocar aqui. O tamanho do objeto a gente costuma representar na física pela letra O, ok? O tamanho da imagem a gente costuma representar pela letra I. Então, estou te mostrando aqui quais são as letras que a gente costuma utilizar lá nas equações aqui da ótica. Então, ó, tamanho do objeto a gente representa pela letra O, o tamanho da imagem a gente representa pela letra I. A imagem, o objeto, ele vai estar a uma distância do espelho. A gente representa essa distância geralmente pela letra P. E a imagem vai se formar num outro ponto qualquer, que a gente chama de P', tá? Então, O, tamanho do objeto, I, tamanho da imagem, P, a distância do objeto até o espelho e P', a distância da imagem até o espelho. Tá? Então, se ele me disse que a árvore tem 50 centímetros de altura, o tamanho do meu objeto, O, é igual a 50 centímetros. Na verdade, o que importa para mim aqui, a gente não vai colocar o R na fórmula, né? A gente vai colocar essa distância aqui, que é o quê? O nosso P, que é a distância do objeto até o espelho, que coincidentemente vale 25 também. Tá? Então, na nossa formulazinha, a gente representa pela letra P.
Que fórmula é essa, professor? Essa aqui, ó. 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p', onde f é essa distância focal aqui, o p é a distância do objeto ao espelho e o p' é a distância da imagem ao espelho. Com esta equação aqui, eu calculo qualquer um desses três elementos, contanto que eu conheça dois dos outros. E eu conheço dois dos outros? Sim, eu conheço o p e conheço o f. Por quê? Se esse cara aqui, se o raio de curvatura vale 25 centímetros, a distância focal vale metade de 25. Então, a distância focal vale 12,5 centímetros. Então, eu já tenho esse cara e já tenho esse cara. Conclusão, eu vou achar a distância da minha imagem até o espelho, que é uma das coisas que ele pergunta aqui, ó, no finalzinho das alternativas, ó, a imagem está a 20 centímetros do espelho, 25 centímetros do espelho, então já vou matar essa charada aqui do final. Vamos jogar os valores aqui na nossa fórmula? Vai ficar assim, ó, 1 sobre o f, que vale quanto? 12,5, é igual a 1 sobre o p vale quanto? 25 centímetros, mais 1 sobre o p', que é o que eu vou descobrir agora. Preciso resolver isso aqui. Como é que eu resolvo isso? Esse cara aqui, ó, 1 sobre 25, está somando, vai para lá subtraindo. Então, eu vou ter que 1 sobre p' é igual a 1 sobre 12,5 menos 1 sobre 25. Beleza? Então, vamos fazer essa continha aqui agora, né? Matemática básica. Professor, vou fazer MMC. Não, não faça isso. Você precisa ganhar tempo na hora da prova. Olha só que interessante. O dobro de 12,5 não é 25? Então, se eu multiplicar esse cara aqui por 2, eu vou ter um 25 aqui no denominador. Só que aí eu altero a minha fração. Então, se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, eu não altero o valor da fração. Então, vou usar esse artifício. Eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo, de maneira que dessa forma eu não altero a fração, e aí eu vou ficar com uma subtração de duas frações com o mesmo denominador. Aí a gente lembra da regrinha da tia. Como é que eu faço? Adição, subtração de frações com o mesmo denominador. Repito o denominador e faço a operação de adição ou de subtração somente nos numeradores. Tá? Então, vou multiplicar por 2 aqui. Vai ficar 1 sobre p' é igual a 1 vezes 2, 2, 12,5 vezes 2, 25, menos 1 sobre 25. Beleza, tá aqui. Então, vai ficar 1 sobre p' é igual a 2 menos 1, 1. E aqui eu vou repetir o meu denominador 25. E aí, se 1 sobre p' é igual a 1 sobre 25, o que eu faço? Inverto os dois. Conclusão, o p' vale 25 centímetros. O que é o p' mesmo, professor? É a distância da imagem até o espelho. Espera aí. Se o objeto estava a 25 centímetros do espelho, o senhor está me dizendo que a imagem também está a 25 centímetros do espelho? Sim. Nesse caso, sim. Então, a minha imagem vai ficar exatamente aqui. Entendi. Professor, mas ela fica de cabeça para baixo? A gente vai ver já já que realmente ela fica de cabeça para baixo. E eu vou te provar por que ela fica de cabeça para baixo, matematicamente falando. Mas antes disso, o que eu tenho para te dizer? Que o tipo de imagem, o tamanho da imagem, né, está relacionada com o quê? Com a posição com que o objeto se encontra em relação a esses elementos, que é o centro de curvatura, o foco e o vértice. Então, olha só, vamos fazer um mini resumo aqui. Tem um espelho côncavo. Eu tenho quais são as posições possíveis de eu colocar o objeto frente a esse espelho? Antes do centro de curvatura, em cima do centro de curvatura, entre o centro e o foco ou entre o foco e o vértice. E aí, dependendo da posição que esse objeto está, você vai ter um tipo de imagem diferente. Vamos recapitular isso lá da física? Quando eu tenho um objeto antes do centro de curvatura, a imagem se forma desse jeito. Quais são as características dessa imagem? Real. O que é uma imagem real? É uma imagem que se forma fora do espelho, né? A imagem fora do espelho é real, a imagem dentro do espelho é virtual. Por exemplo, quando você tem um espelho plano, aquele espelho de banheiro, né? Você se olha ali, aquela imagem é virtual. A imagem real, ela se forma como se fosse uma projeção holográfica, né? Ela se forma fora do espelho. Tá? Então, ela é real, invertida, porque fica de cabeça para baixo, e ela é menor do que o objeto. Como é que eu faço para identificar isso, para achar a posição dela, professor? Existem alguns raios que a gente chama de raios notáveis, que são muito importantes para a gente fazer esse desenho, que diz o seguinte, né? Todo raio de luz que parte paralelo ao eixo principal, ele reflete no espelho passando pelo foco. Olha a importância do foco. Essa distância focal é importante. Então, todo raio que parte paralelo ao eixo
reflete passando pelo foco. Uma outra propriedade desses raios de luz é essa aqui, ó. Todo raio que parte passando pelo foco, ele reflete no espelho e sai paralelo ao eixo principal. Existe ainda um outro que diz que os raios que partem daqui, né, e batem aqui no vértice, eles refletem sob o mesmo ângulo. Mas eu vou usar só dois, né? Que eu usando os dois que estão saindo aqui, no ponto de encontro deles é onde o objeto será formado, tá? Então, se você fizer isso aí geometricamente, medindo bonitinho ali, né, você vai ver isso na prática, no desenho, né? Mas já eu vou te provar isso, né, no cálculo, né? Vou te provar lá na nossa questão que a imagem realmente ela é invertida. Então, voltando tudo, se o objeto está antes do centro de curvatura, imagem real, invertida e menor. Segunda posição possível é o objeto sobre o centro de curvatura, que foi justamente essa questão que a gente acabou de fazer. Quando o objeto está sobre o centro de curvatura, né, nós formamos esses triângulos aqui, né? Então a minha imagem vai ficar real, invertida e do mesmo tamanho do objeto. Se o objeto estiver entre o centro e o foco, a minha imagem vai se formar aqui, ó. Percebeu? Um pouco mais atrás, isto é, ela será real, invertida, porém ela terá um tamanho maior do que o objeto. Próxima posição é quando o objeto está sobre o foco. Acontece algo muito curioso. Quando o objeto está sobre o foco, se você fizer os raios direitinho aqui, né? Saiu paralelo aqui, passou pelo foco, bateu no vértice e saiu sob o mesmo ângulo. Utilizei a do vértice agora, percebeu? Você vai perceber que esses raios são paralelos. Se esses raios são paralelos e o objeto se forma no ponto de encontro dos raios, quer dizer que não há formação de imagem, ok? A gente chama isso de imagem imprópria, ok? Então, se o objeto está sobre o foco, não há formação de imagem. A gente chama de imagem imprópria. E a última posição possível é o objeto estando entre o foco e o vértice. Quando isso acontecer, a imagem não será mais virtual. Aliás, a imagem não será mais real, ela será sim virtual. A imagem se formará dentro do espelho, porque você vai perceber, né, que os raios eles vão abrindo para cá, tá vendo? Tecnicamente, então, eles vão se encontrar lá dentro do espelho, tá? Então, eu vou formar uma imagem que possui essas características aqui, ó, virtual, direita e maior, tá? Então, são essas as possíveis posições de um objeto frente a um espelho côncavo. E no espelho convexo, professor? Como o espelho convexo, a superfície refletora é essa aqui externa, lembra da concha de feijão? Só existe uma posição possível, né? Que seria essa aqui, na frente do espelho, ok? E aí os elementos que eu citei para vocês estão na parte interna do espelho, que são o centro de curvatura e o foco, né? E o vértice aqui, tá? Então, só há um tipo de imagem a ser formada no espelho convexo, que a classificação dela é essa aqui, ó. Virtual, dentro do espelho, direita virada para cima, tá vendo? Não está invertida, e menor, tá? Então, menor do que o meu objeto. Então, dica que eu te dou, memorize isso aqui, né? Porque isso vira e mexe e cai na prova da EAR, tá? Beleza, então voltando para a nossa questãozinha, como eu percebi aqui que o meu objeto estava sobre o centro, eu já sabia que a imagem seria invertida, por isso que eu coloquei ali, né? E a mesma distância, né? Provando que ela está exatamente em cima do centro também de curvatura, tá vendo? Porque o P' ficou igual ao P, 25 e 25. Agora quer ver eu te provar matematicamente que ela fica invertida? Existe uma outra equaçãozinha que diz assim, vamos lá. I sobre O é igual a menos P' sobre P. Veja, eu já meio que marquei a minha alternativa aqui, você percebeu, né? Beleza, mas vamos provar isso aqui. I sobre O é igual a menos P' sobre P. Tamanho da imagem, tamanho do objeto, distância da imagem ao espelho, distância do objeto ao espelho. Essa equação aqui é super importante também. Vamos achar o tamanho da imagem, para ver se realmente ela é do mesmo tamanho. Vamos lá, vai ficar assim, ó. I sobre O, que é o tamanho do objeto, que é quanto? 50, é igual a menos P', que eu acabei de achar aqui, menos 25. Veja que esse menos é da fórmula, sobre o P, que vale 25 também, né? Então, posso simplificar esse 50, que esse 25 aqui vai dar 2 aqui. Esse 2 vai para lá multiplicando, 2 vezes menos 25, eu vou ter que a minha imagem vale menos 50. Quer dizer que ela tem o mesmo tamanho. O objeto não tinha 50? Ela também tem 50. Professor, por que deu negativo? Porque a imagem está invertida. Percebeu? Toda vez que você encontra um I negativo, significa que a imagem está invertida. Então, te mostrei isso no desenho, geometricamente, e te provei isso matematicamente. Então, meu gabarito realmente aqui é a letra D. A imagem será invertida
e do mesmo tamanho do objeto, estando a 25 centímetros do espelho. E aí, gostou? Olha a carinha de sorriso, né? Sorrisão de orelha a orelha, meu amigo. Aqui, a minha ideia não é só resolver a questão contigo, é resolver e fazer os nossos mini resumos para que você possa consolidar tudo que você já estudou, né? E possa fazer realmente uma boa prova no próximo concurso, ok? Espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, no canal Pra Vencer, inscreva-se agora. Deixe o seu like, clique no sininho para ativar todas as notificações. E olha o seguinte, não esqueça de deixar um comentário. Se você gostou, né? Se você tem algo para acrescentar, se você tem alguma prova que queira que eu faça, né? Então eu vou estar sempre lendo esses comentários aí e tentando te ajudar na medida do possível, ok? Então é isso. Muito obrigado, um super beijo e até a próxima!